Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à quinta aula do nosso curso de extensão, que tem como tema Dificuldades de aprendizagem, a dislexia no contexto escolar. Meu nome é Viviane Roque, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter, Polo Passo Santo Ângelo, orientadora Márcia Portela. Hoje eu trago para vocês um e-book com orientações para os pais para crianças que têm dislexia durante as aulas remotas, ou seja, durante esse período de pandemia. Vou compartilhar com vocês a tela. Orientações aos pais de crianças com dislexia durante o período de atividades educacionais remotas. Vamos aqui a página. Então, esse e-book ele está disponível na internet. Ele pretende auxiliar os pais e os responsáveis por crianças e adolescentes com dislexia durante o período do isolamento social e as aulas remotas. Sabemos que nesse período tem sido difícil para as famílias, especialmente no caso de crianças ou adolescentes com dislexia, há desafios ainda maiores, principalmente em relação à aprendizagem escolar e o acompanhamento de aulas e conteúdos. A dislexia ela é um transtorno específico de aprendizagem. Ela tem origem neurológica e se caracteriza por dificuldades no reconhecimento preciso ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e na soletração. Essa dificuldade usualmente resulta de um déficit no comportamento fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas. Lembramos que para o diagnóstico da dislexia é necessária uma equipe multidisciplinar que investigue vários aspectos do desenvolvimento infantil. Dessa maneira, o comportamento do filho ou da filha com dislexia deve ser feito por diferentes profissionais, conforme um plano de trabalho multidisciplinar. Portanto, as diretrizes aqui oferecidas não devem ser usadas para qualquer tentativa de diagnóstico ou de intervenção profissional. São diretrizes relacionadas aos pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes com dislexia, de forma que possam dar suporte a seus filhos nesse momento de aulas remotas. Esse e-book está organizado em 5 tópicos. Vamos ver quais são esses 5? O tópico número 1 é as características e possíveis dificuldades, forças relacionadas à dislexia. Número 2, não se preocupe com os pontinhos. 3, como você pode ajudar nas atividades acadêmicas. 4, o que você pode fazer. E 5, onde achar ideias e orientações. Então, primeira característica e possíveis dificuldades, forças relacionadas à dislexia. É importante que você, papai e mamãe, saibam que as crianças com dislexia frequentemente têm certas características. Talvez você não consiga observar mais essas características agora que os filhos estão ficando em casa. Destacamos abaixo algumas delas. Lembre-se que tais características são comuns ocasionalmente em todas as crianças e adolescentes, porém, ocorrem de forma mais consistente e severa naqueles com dislexia.
Ao observar, lembre-se que elas não são causadas por preguiça, falta de vontade ou oposição. Elas são típicas da dislexia. Portanto, seja paciente com seu filho e não exija demais em relação aos pontos levantados a seguir. Algumas características que seu filho ou filha pode ter que são ligadas à dislexia. Dificuldade com a leitura e a escrita, mesmo quando ela consegue fazer bem outras atividades. Dificuldade em lembrar o nome de cada letra. Leitura lenta e com pouco ritmo, parece uma leitura pouco fluente e lendo sílaba por sílaba. Dificuldade para copiar palavras, frases ou texto do livro ou de outros locais. Dificuldade na escrita, colocando letra incorreta nas palavras, ou escrevendo frases e texto pouco organizados. Dificuldades em rimas, sons iguais no final de palavras ou com jogo de linguagem. Dificuldade com a coordenação motora, como dificuldade em escrever letras, fazer desenhos ou pintura, fazer ginástica ou dança, entre outras atividades motoras. Bom, pessoal, eu tive um probleminha com a minha internet. Como eu estou gravando pelo aplicativo Zoom, sem internet eu não consigo gravar e houve uma queda de energia no momento da gravação. Então eu vou dar continuidade à parte que nós paramos, que cortou ali, que deu tempo antes da internet cair. Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Vou compartilhar a tela novamente com vocês, na partezinha ali que o videozinho parou. Então, nós estávamos ali na página 4 do e-book. Dificuldades com a ordem das letras no alfabeto, que pode gerar problemas com o dicionário, listas organizadas por ordem alfabética, etc. Desatenção ou dispersão em algumas situações. Desorganização com dificuldades, com prazos e com perda de seus objetos. Dificuldade para encontrar as palavras que quer usar quando está falando. Dificuldade para lembrar palavras ou números quando tem que repeti-los. Anotar recados ou outras atividades que envolvam a memória. Dificuldade também com a matemática. Por outro lado, a criança ou adolescente com dislexia pode ter maior facilidade quando ouve histórias, apesar das dificuldades quando tem que ler. Facilidade com brinquedos de construção e que envolve montagem. Maior facilidade para lembrar quando vê do que quando ouve informações. Criatividade, especialmente quando pode manusear objetos ou usar informações visuais. O número 2, não se preocupe em ensinar conteúdo ao seu filho. Essa responsabilidade, ela é do educador. A função dos pais ou responsáveis nesse momento de isolamento social, é de dar suporte para o filho, se sentir estimulados a continuar realizando suas atividades e mantendo o vínculo com a escola e com a aprendizagem. Nos tópicos seguintes, daremos sugestões sobre atividades que podem desenvolver com seus filhos. Então, esse momento de pandemia, né, a responsabilidade de ensinar é do educador. Os pais têm a responsabilidade não só para os
filhos que têm dislexia, mas no geral é de dar aquele suporte, é de incentivar, de ajudar. Ó, filho, tu tem dificuldade na matemática? O pai ou a mãe responsável senta do lado, dá aquela ajuda, tenta explicar. Claro que não vai saber como o professor, mas tu vai estar ali estimulando. Porque se tu deixar que a criança sozinha, ela vá pegar o material e vai estudar, é quase meio que difícil. Algumas crianças fazem, mas outras, a maioria, precisa daquele estímulo. Enquanto estão na sala de aula é o professor, enquanto está em casa, nesse momento de isolamento, é a família, é aquele que está ali todo dia com você. Se você deixar, ele vai ficar disperso, ele vai fazer todas as outras coisas menos estudar. Manter uma rotina rígida. Demais. A rotina ela é importante, conforme abordaremos no próximo tópico. Porém, não se deve excessivamente rígida. Não deve ser excessivamente rígida, pois há imprevistos, necessidades específicas dos pais e de outras crianças da família, dentre outros aspectos. Portanto, seja flexível. Em corrigir os erros ortográficos que o filho apresenta. O mais importante agora é o envolvimento com a leitura e a escrita. A ortografia é muito difícil para criança ou adolescente com dislexia, e a cobrança constante pelo acerto pode ser muito embaraçosa. Não exija acertos diante dos erros que são cometidos por seu filho ou filha. Dessa forma, você eliminará ao menos as complexidades e possíveis frustrações associadas à leitura e à escrita, permitindo que seu filho compartilhe suas ideias e compreensões. A dislexia é um transtorno específico da aprendizagem das habilidades de leitura ou escrita que podem resultar em frustração, constrangimento e baixa autoestima, como resultado das dificuldades na execução de tarefas, que para os demais colegas da classe são naturais. Portanto, nesse momento, os erros ortográficos não devem ser alvo de atenção excessiva ou de repreensão para o seu filho. Exigir demais do filho nas atividades escolares, ele pode ficar cansado rapidamente. Indivíduos com dislexia, sejam crianças, adolescentes ou adultos, apresentam cansaço excessivo em atividades de leitura e escrita, pois gastam muita energia para realizar essas atividades. Esse cansaço não significa preguiça, desatenção ou ausência de foco. Leitura e escrita são atividades extremamente cansativas para quem tem dislexia. Pense como ela se sente em fazer as coisas em que não são bons. Com certeza apresentarão paradas, distrações e desculpas. Quando evitam as tarefas escolares, os motivos são complexos, não podem ser reduzidos à questão de esforço, pois sua luta acadêmica é enorme e muitas vezes humilhante e frustrante. Nas lições pode haver instruções difíceis de ler, entender ou até de escrever. Se o seu filho faz um esforço invisível para lidar com esses diversos obstáculos que evidentemente enfrenta e ainda enfrentará em seu desenvolvimento acadêmico, o cansaço, portanto, é natural. Evite confrontá-lo excessivamente sobre isso. Com ocasiões de comportamento ou de atenção, lembre-se que o indivíduo com dislexia pode apresentar oscilações de comportamento e de atenção, às vezes por conta da dificuldade do esforço que precisa fazer nas atividades escolares. Ele pode ter transtornos associados às comorbilidades, tais como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Por muitas vezes com ausência
Na ausência do tratamento adequado, a leitura e a escrita são tarefas suficientemente exigentes que proporcionam a fadiga com facilidade. Mais evidente que as crianças e adolescentes que têm o TDAH, como comorbidade, permita que se levante, que pausem um pouco as atividades e que fiquem longe de frustrações. Ao ver o filho em atividades que pareçam apenas brincadeira, como sua fonoaudióloga ou psicopedagoga, brincar, além de ser um momento de lazer, é também um ato de aprendizagem, pois as crianças com dislexia desenvolverão a autonomia, a identidade, a comunicação, raciocínio e, ao mesmo, habilidades acadêmicas. Logo, as brincadeiras são atividades de grande importância e impacto positivo no desenvolvimento cognitivo, físico, social, cultural, emocional. Aí entra a importância, então, do brincar, de realizar várias atividades com essas crianças, são coisas muito importantes. O lúdico, a brincadeira, ela é importante não só para crianças com dislexia, né, mas para todas as crianças. Como você pode ajudar o seu filho nas atividades acadêmicas? Ó, papai e a menininha ali sendo super parceiros, né? Como é bom quando os pais ajudam os filhos na tarefa em casa. Valorize o esforço e a evolução do seu filho. As pessoas precisam se sentir amadas, respeitadas e valorizadas. Jamont, 2019. A criança com dislexia faz um esforço tremendo para aprender a ler e escrever. Então aproveite os momentos de tarefa em casa para valorizar o esforço e a sua evolução. E às vezes começa nas pequenas coisas, como usar a borracha adequadamente, conseguir ler uma letra, uma frase ou um parágrafo, ou ter ficado mais tempo concentrado na tarefa do que antes. São pequenos detalhes, mas que são muito importantes. Então, ali, quando o pai e a mãe, o responsável pela criança, estiver fazendo essas atividades, parabéns, filho, que bom, você evoluiu muito. Isso ajuda na autoestima da criança, porque ela é uma criança que ela precisa, toda criança precisa ser valorizada, né, amada, respeitada. Então, é muito importante nesse processo essa parceria com o pai e com a mãe ajudar. Manter uma rotina, mas saiba negociar. Né? Sempre uma rotina de estudo, né? Dentro da possibilidade da família, tente estabelecer uma rotina relativamente estável, com horários fixos para seu filho estudar, assim como realizar outras atividades diárias, como acordar, ter refeições, brincar, entre outros. A rotina, ela ajuda a diminuir a ansiedade, auxiliando as crianças a se sentir mais seguros e organizados em relação aos seus afazeres, coletivos e individuais. O uso dos espaços da casa e do tempo, de apoio dos pais. Fazer um quadro de rotina, construindo de forma coletiva, ajuda as crianças a se enganjarem na execução das tarefas combinadas. Então, que nem temos ali no desenho, criar uma rotina de segunda a domingo, com horário para tal coisa. Dá para usar as cores ali, né? Tipo, laranja é uma atividade, verde é outra, azul é outra, aquele mais rosinha ali é outra. É organizar a rotina da criança. Dica: evite colocar as tarefas que ela tem mais dificuldade próxima de horários em que ela terá em seguida uma atividade muito prazerosa. Então, que ela vá brincar, que ela não se identifique tanto, como um jogo online com os amigos, por ser, uh, por ser ele que passa a tarefa correndo, sem capricho ou atenção, para se livrar logo da atividade menos prazerosa e partir para outra mais prazerosa. Mas considerando que estamos em um período de isolamento social, convivendo 24 horas por dia, negociar as atividades quando necessário, por exemplo,
com o humor do filho estiver alterado, sono, alimentação, saudade dos amigos, quando surgirem imprevistos no seu trabalho, a negociação pode envolver trocas de dias, horários e atividades. Use o bom senso e mantenha sua saúde mental. Dê suporte para a realização da tarefa, mas não faça por eles. É importante que os pais ajudem, mas não vamos fazer essa atividade, vamos deixar que eles vão aprendendo com os erros, vão errando, vão apagando e vão fazendo de novo. É importante oferecer suporte para a criança quando percebe que ela não consegue fazer sozinha. Por exemplo, oferece para ler os enunciados dos exercícios. Ela compreenderá melhor se você ler para ela, pois a criança com dislexia tende a desempenhar melhor oralmente do que quando lê e escreve sozinha. Verifique com a professora se ela pode aceitar também uma resposta por áudio, ou vídeo ou desenho, em vez de somente textos escritos. Tais adaptações devem ser combinadas com seu filho dentro de seu potencial, ou seja, que ele ou ela deve fazer aquilo que consegue, podendo até ser com um pouco de esforço ou com sua ajuda, mas não muito acima de sua capacidade no momento, tornando a atividade aversiva. Leia junto com o seu filho. Você e seu filho, porém, junto, escolher alguns livros mais simples ou textos para ler simultaneamente, em voz alta. Vocês podem fazer isso com textos que ele precisa ler para a escola ou nas lições de casa. Assim, vocês tornarão um modelo para seu filho, ajudando a pronúncia das palavras, cuidando para não ler em ritmo rápido demais, mantenha uma velocidade que seja adequada à criança, evite corrigi-la. A leitura do adulto, por si só, já será um flashback suficiente. Brinque oralmente com as palavras. Uma das dificuldades mais comuns nos dislexos é brincar com palavras que combinam, como as rimas, que combinam os sons no final. João rima com mamãe, balão, peão. Ou no começo, com alterações. Macaco começa com ma. Quais outras palavras você conhece que começa com ma? Maçã, marinheiro. Essa noção de que as palavras podem ser divididas em partes menores, como sílabas e fonemas, não é natural nem para os adultos. Imagina para a criança ou adolescente. Há evidência científica de que elas ajudam muito na aquisição da leitura e da escrita. Então, aproveite para brincar de rimas, alterações, divisão e junção silábica, ou até fonêmica. Ao final, apresentaremos algumas dicas de material publicado para downloads, atividades práticas que você pode fazer em casa. Divida o tempo e diminua os distratores. Para seu filho ficar focado na tarefa determinado período de tempo, decidam juntos onde será o local de estudo. Esse deve ser organizado e iluminado, com materiais necessários disponíveis, preferencialmente sem distratores, por perto, sem aquele celular, a TV, a janela, o irmão mais novo, animais de estimação, que seja aquele ambiente agradável, que seja um ambiente de estudo. Liste as tarefas a serem feitas. Programe o despertador para 25 minutos. Escolha uma das tarefas e trabalhe sem distrações. Pause
Pause livre por 5 minutos. Se necessário, repita a operação por mais 3 vezes, e então dê uma pausa maior. Lembre-se de reconhecer e elogiar o esforço do seu filho. Se possível, continue o tratamento. Sabemos que não há cura para a dislexia, então o tratamento é multiprofissional e é o mais indicado. Se você estiver em condição de manter o tratamento que fazia antes do período do isolamento social, por exemplo, como com a fonoaudióloga, a psicopedagoga ou a psicóloga, seria o ideal para seu filho continuar desenvolvendo atividades acadêmicas. Caso não seja possível, como há diferentes graus de severidade na dislexia, procure saber se os terapeutas podem compartilhar, assim como a escola, estratégias que já estão adotado antes da pandemia. Assim será mais fácil de você conciliar seu apoio com a necessidade do seu filho. O que você pode fazer? Aproveite o tempo em casa e faça das tecnologias uma aliada à experiência educacional. Vamos usar as tecnologias ao nosso favor, ao favor do processo de aprendizagem das crianças nesse momento de isolamento social. Se seu filho tem enfrentado um momento de desmotivação, só quer ficar na frente da TV ou no celular, fique com ele. Veja como podemos aproveitar esses momentos. Com todo esse tempo gasto em ambientes fechados, é inevitável que seu filho fique inúmeras horas com algum dispositivo. TV, celular, computador, tablet. Como a tendência é ficarmos mais tempo em casa, como podemos transformar esse tempo em uma experiência educacional, usando a TV, o celular, o computador e o tablet? Assistindo séries. Atualmente, a maioria das crianças e adolescentes gostam de assistir séries. Você sabe que as séries que mais seu filho gosta ou curte, que tal assistir uma série com ele? Você pode estimular a reflexão, a crítica, além de, com certeza, se divertir. Aproveite a série para investigar uma conversa. Você pode perguntar: como você acha que esse episódio vai acabar? Reflita sobre o futuro, consequências do que fazemos no presente, prática de antecipação. O que você acha que a personagem está fazendo para você gostar dele? Prática em inferência. Como você resumirá esse episódio com o mínimo de palavras possível? Prática em sumarização. Aproveite a internet e estimular a curiosidade. Vamos aproveitar a internet? A curiosidade pode ser estimulada perguntando a seu filho: gostaria de saber? Levante possíveis áreas de interesse, use a internet, mas não esqueça que também pode usar os livros, os filmes, as fotografias, várias fontes de informações. Incentive seu filho a fazer muitas perguntas. Faça você também. Geralmente, aprendemos muito mais fazendo pergunta do que simplesmente repetindo o que já sabemos. Peça que seu filho escreva ou diga 10 coisas quais tem curiosidade. Ele gostaria de aprender. Que tal? Por que o céu é azul? Por que o balão voa se não tem asa? Por que o navio flutua se é tão pesado? Em seguida, juntos, vocês podem procurar informação da área do interesse. Ele pode fornecer textos, gráficos, fotos, vídeos, arquivos de áudio e outras fontes de informação para enriquecer qualquer tópico. Aproveitando a internet para ajudar nas orientações das atividades escolares.
Atualmente existe uma ampla gama de portais de ensino online, onde os alunos podem aprender tudo, desde habilidades básicas até cursos no ensino superior. O exemplo mais famoso é o Khan Academic, ali tem o linkzinho, que tem literalmente milhares de lições curtas, geralmente de 8 a 10 minutos, em matemática, ciência e história, e uma grande variedade de outros assuntos. É grátis e em português. A vantagem real de sites como esse é que as crianças e adolescentes podem assistir aos vídeos e, se não entenderem tudo, podem assisti-los novamente, quantas vezes forem necessárias para obter o domínio. Bem interessante esse sitezinho ali. Faça uma leitura recreativa. Leia para e com seu filho. Escolha os livros, textos de interesse da criança, podem ser história em quadrinhos, livros de super-herói. O importante é que seja do interesse dele. O importante é que a criança goste daquela atividade, daquele livro. Ele tem sempre um livro, uma coisa que chame a atenção, uma história em quadrinho, um super-herói, que ele se identifique mais. Leia em voz alta para ele, faça comentário, pergunte o que ele entendeu, mostre figuras, ajuda a compreender o conteúdo, estimule o interesse sobre a obra. Realize a leitura compartilhada. Ora você lê um parágrafo, outra o seu filho lê. Você pode ser um personagem da história e o seu filho pode ser o outro. Tome cuidado para não transformar a leitura em um inquérito ou uma avaliação. O mais importante é ampliar a interação com seu filho e estimular o desenvolvimento da compreensão oral e o interesse pela leitura. É uma leitura recreativa. Fortaleça os vínculos familiares por meio das brincadeiras. Aproveite para realizar em família jogos, brincadeiras, conversas, atividades domésticas. Podem ser oportunidades ricas para passar tempo juntos e conversar. Nesses momentos, evite falar sobre dificuldades escolares, ressalte as habilidades, demonstre as áreas e estimule nas atividades que ele gosta de realizar. Esse tempo reservado para brincadeira com a criança reforça os vínculos familiares e eleve a autoestima e possibilita perceber os seus pontos fortes. Brincadeiras em família são sempre momentos agradáveis de interação, além de muito aprendizado. Os jogos podem expandir o conhecimento e melhorar as habilidades cognitivas. Segue algumas dicas de jogos específicos. Então, aqui, jogos para trabalhar com crianças com dislexia. O quebra-cabeça, todos conhecem o quebra-cabeça, é a montagem com figuras, ajuda a desenvolver o conhecimento visual, relacionando parte e todo, sensibilidade, as cores e uma variedade de outras habilidades. Tem um tempo durante o dia em que toda a família escolha um quebra-cabeça diferente para trabalhar e em seguida ofereça pistas e ajuda a completá-los. Atividade bem interessante para fazer com toda a família, né? A criança, o pai, a mãe, os irmãos, enfim, as pessoas que estiverem no momento que essa atividade está sendo realizada, estiverem em casa e junto ali com a criança. Sudoku, jogos de tabuleiro, damas, o xadrez e o Uno, as crianças gostam muito de jogar. Auxiliam no desenvolvimento do raciocínio mental, a sequência lógica, o raciocínio e estratégia de solução de problemas. Palavras cruzadas, força, e adedonha, stop, além de ajudar a expandir o vocabulário, a base do conhecimento e de recursos de inferência. Onde achar ideias e orientações, aqui tem alguns apps gratuitos, né, cursos online gratuitos também, que podem ser pesquisados.
filmes, ali o filme, a tela que eu passei no curso de extensão, que é Como Estrelas na Terra, toda criança especial, também tem ali o linkzinho disponível na Netflix. Onde acharem orientações, aqui temos mais algumas orientações, ideias e orientações, vários sites para pesquisar, cartilhas. Aqui são só as referências usadas na pesquisa, tá? Esse foi, então, um e-book que eu achei interessante passar para vocês, quem tiver a oportunidade depois de ler pessoalmente, pesquisar na internet, procura e-book ali para os pais durante a pandemia. Achei bem interessante trazer para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês gostaram de alguma coisa ali. Achei bem interessante durante a minha pesquisa passar para vocês, participantes aqui do curso. Então, vamos encerrar a nossa quinta aula do nosso curso de extensão, agradecendo novamente a participação de todos os meus participantes e o público em geral. E, então, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Muito obrigada.